Domingo passado nós demos a introdução a uma série sobre os 10 mandamentos, dando uma visão geral, e hoje nós vamos ver então o primeiro mandamento. Nós temos visto que os 10 mandamentos são, na verdade, como se fosse o supra-resumo da Bíblia, e esses são através de 10 ordens diretas de Deus. Entendemos o plano de Deus. Esses 10 mandamentos estão baseados basicamente em 2 fundamentos, que é o amor e respeito a Deus e o amor e respeito ao ser humano. E agora nós vamos então para o primeiro desses mandamentos, que é: não tenha outros deuses. Deus começa pelo principal. Em inglês existe essa expressão first things first, as primeiras coisas primeiro, e Deus começa exatamente no coração e na essência de todas as coisas. Nós veremos no domingo que vem que a Bíblia nos ensina que o problema da idolatria, o problema da adoração de deuses falsos, é que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Existe uma frase, não sei exatamente com que base essa frase, que diz que nós somos aquilo que comemos. A Bíblia realmente não fala nada sobre isso. O que a Bíblia deixa muito claro é que nós somos aquilo que nós adoramos. Nós vamos nos tornando parecidos com aquilo que nós adoramos. Portanto, se nós adoramos uma entidade falsa, se nós adoramos um Deus que não existe, nós tendemos a nos tornar como eles. Mas isso nós veremos no próximo domingo. Por isso Deus começa pelo princípio de todas as coisas, que é pela revelação de si mesmo, revelando quem Ele é, para que nós não nos enganemos, para que nós possamos entrar, antes de tudo, num relacionamento com Ele. O mandamento de não ter outros deuses, que é um mandamento onde Deus exige exclusividade, é um mandamento onde Deus estabelece a natureza exclusiva do relacionamento entre Deus e o seu povo. Em outras palavras, o relacionamento tem que ser com Deus e somente Deus. Deus não admite qualquer outra terceira pessoa ou coisa que entre neste relacionamento. Em outras palavras, é para ser um relacionamento de amor, não um triângulo amoroso, não um quadrado ou um retângulo amoroso, não pode ser um octágono amoroso, tem que ser tão somente uma relação entre Deus e o indivíduo, Deus e a pessoa. E Deus estabelece aqui a natureza desse relacionamento, a natureza exclusiva, da exclusividade, por meio da aliança que Deus propõe. Lembrando que a aliança não foi o homem que mandou para Deus, dizendo: Senhor, o Senhor aceita entrar na aliança? Não, o que a Bíblia mostra claramente é que Deus é que fez a proposta, Deus é que se aproximou do ser humano, Deus é que se aproximou de Moisés, do povo de Israel, para nos propor uma aliança. Hoje no cristianismo nós estamos numa nova aliança, mas esta aliança do Velho Testamento, ela continua válida. Por isso algumas pessoas costumam chamar a primeira parte da Bíblia de Velho Testamento, enquanto na verdade é preferível que nós chamemos de Antigo Testamento, porque o velho dá a ideia de algo que já caducou, algo que venceu, quando na verdade as palavras do Senhor continuam válidas. O Velho Testamento estabelece o fundamento para o Novo Testamento. É impossível você entender o Novo Testamento sem o fundamento do Antigo. E, por outro lado, ficar somente com o Antigo, como os judeus ficaram, e não aceitar o Novo, significa ficar com uma história que não terminou. É como assistir um filme e sair antes de saber o seu final. E, portanto, você sai com conclusões erradas daquele filme. O importante é lembrar sobre este mandamento: não terás outros deuses, não tenha outros deuses, que este mandamento era um mandamento absolutamente contrário, diametralmente contrário a
tudo que se acreditava, a tudo que se vivia nos tempos em que este mandamento foi dado. Porque Deus está requerendo, em outras palavras, o monoteísmo, ou seja, a adoração a um único Deus. Enquanto que isto era absolutamente uma novidade trazida por Deus, que não existia em nenhuma outra nação daquele tempo. Todos, repito, todos os povos da antiguidade eram politeístas, eles acreditavam em multidões de deuses. Eles acreditavam que havia deuses para cada coisa, havia o Deus da fertilidade, havia o Deus da chuva, havia o Deus dos trovões, havia o Deus da vida, o Deus da morte, enfim, eram deuses e mais deuses. Aqui, na verdade, já está um primeiro fenômeno que mostra que a Bíblia tem que ser algo inspirado por Deus. Por quê? Porque como é que um povo surge do meio do politeísmo e surge com essa noção de que deve haver tão somente um Deus, e somente um Deus é o Deus verdadeiro. Este é um verdadeiro fenômeno quando nós olhamos para a história, porque fora o judaísmo e o cristianismo que veio do judaísmo, em todo o mundo, só existe uma outra religião hoje, no dia moderno, que é monoteísta, somente o islamismo. E o islamismo é uma cópia de ambas as duas primeiras religiões. O islamismo nasceu no ano 600 e poucos depois de Cristo, ele é uma cópia de partes do judaísmo e de partes do cristianismo. Então você encontra no Alcorão, você encontra as mesmas histórias da Bíblia, você encontra a história de Abraão, a história de Isaac, você encontra as histórias dos profetas e você encontra a história de Jesus. Jesus aparece no Alcorão, porque o Alcorão, ele simplesmente, muito mais tardiamente, ele pegou vários pedaços de duas religiões e formou uma outra religião. Mas originalmente monoteísta, originalmente com esta mentalidade de que só há um Deus verdadeiro, isso nasceu somente a partir da Bíblia Sagrada. É um requerimento, portanto, totalmente contrário. Curiosamente, nos dias de hoje, no século 21, ele se torna hoje, outra vez, um requerimento totalmente contrário a essa sociedade. Porque hoje nós somos uma sociedade que é radicalmente oposta à palavra exclusividade. Eles não acreditam que existem verdades absolutas, todas as verdades são na verdade, verdades não absolutas, são verdades, enfim, sem fundamento, que depende da opinião de cada um, mas o interessante é que ao defender isso, eles estão defendendo uma verdade absoluta, eles estão dizendo que eles acreditam que a verdade absoluta é que não existe verdade absoluta, ou seja, é absolutamente irracional o pensamento dos dias modernos. Mas nesta cultura ocidental moderna que nós temos do século 21, é uma cultura que odeia qualquer noção de exclusividade. A exclusividade é tida como arrogância, a exclusividade é tida como intolerância, e por isso, depois de muitos séculos, a noção de que existe um só Deus voltou outra vez com força total a ser um requerimento totalmente contrário ao que a sociedade acredita de maneira geral. Mas isso não muda a Deus. E não muda a Deus por uma razão muito simples. Porque Deus, ele não está preocupado com a opinião de ninguém. Deus é a verdade. Tudo que existe é resultado daquilo que Deus criou, portanto, o que Ele diz é o que nós podemos chamar de verdade. Por isso o apóstolo Paulo escreveu e disse que quando houver conflito entre o que Deus diz e o que eu penso, entre o que Deus diz e o que a sociedade pensa, a Bíblia diz, seja o homem considerado mentiroso e Deus verdadeiro.
porque Ele é a fonte de toda a verdade. Jesus, como Filho de Deus, Ele disse: eu sou a verdade. Porque como Deus, Ele é o originador de tudo que existe de fato. Portanto, Ele é a própria verdade, Ele é o próprio fundamento de tudo que existe, Ele é o próprio fundamento das leis da física, Ele é o próprio fundamento das leis da biologia, Ele é o fundamento do ser humano, Ele é o fundamento do universo. Portanto, toda a verdade está baseada na verdade em Deus. Agora, quando falamos de verdade, é bom lembrar, para a geração que odeia o exclusivismo, é bom lembrar que a característica essencial da verdade é que ela é absolutamente exclusivista. A verdade não aceita, não tolera qualquer outra resposta que não seja a verdade. Deixe-me dar um exemplo bem simples. Diziam os meus professores de matemática que os números, os algarismos são infinitos, não existe limite. Você começa a contar 1, 2, 3, você chega a 10, continua a 10, você chega em 100, continua contando, você chega em 1000, de 1000 você chega a 1 milhão, de 1 milhão a bilhão, a trilhão, a quatrilhão, a zinzilhão. Ou seja, dizem eles, e eu concordo, que matematicamente os números são infinitos. Entretanto, apesar da matemática saber que os algarismos são infinitos, o mesmo professor de matemática ensinou que a resposta de 2 mais 2 é igual 4. Mesmo seja em tempos onde nós rejeitamos verdades absolutas, seja em tempos onde nós rejeitamos exclusivismo, a verdade defende que a resposta para 2 mais 2 é somente uma. Ainda que os números sejam infinitos, você não pode acusar um professor de matemática de ser intolerante, de ser arrogante, por afirmar que a resposta única que existe para 2 mais 2 é 4. Porque a verdade, ela exige exclusividade. Quando você sabe que 4 é a única resposta verdadeira para 2 mais 2, significa que a verdade está excluindo todas as demais possibilidades, todos os demais algarismos. Não é 3, não é 5, não é 10, não é 1 milhão, não é 1 bilhão, não é 1 quatrilhão, é 4. E a verdade, se tivesse vida e você fosse torturá-la, e eu quero que você dê outra resposta, ela morreria dizendo, é 4. Porque a verdade não está nem aí para as opiniões. A verdade é o que é. A verdade é a constatação da realidade. Por isso, ainda que para a nossa sociedade a noção de que possa existir só um Deus verdadeiro, só uma religião verdadeira, possa ser tomada como arrogância, como exclusivismo absurdo, entretanto, filosoficamente, espiritualmente, intelectualmente, racionalmente, isso não é uma impossibilidade. Não há nada impossível em que possa haver uma única verdade, ainda que possam existir milhões de propostas diferentes. Não há nenhuma irracionalidade em afirmar que possa existir uma única religião verdadeira, um único Deus verdadeiro, ainda que o mundo diga que existem milhões de deuses. A verdade não se importa com estatística, a verdade não faz contagem de votos, a verdade se mantém sobre a constatação da realidade. Tome como exemplo a Índia. Não sei se continua esse número válido, mas diziam até alguns tempos atrás que o número de deuses da Índia era tão grande que chegava a ser maior que a população. E olha que a população da Índia já alcançou 1 bilhão de pessoas. Por isso não sei se continua válido esse número. Mas são tantos deuses, na Índia você adora absolutamente tudo.
Na Índia você adora macaco, você adora jacaré, na Índia você adora o rio Ganges, na Índia você não pode, se uma vaca entrar na sua casa, você não pode espantá-la. A vaca é sagrada, a vaca é Deus para eles. Eu, de certa maneira, também adoro vaca. Frita, cebolada, eu adoro. A Bíblia não está nem aí, Deus não está nem aí com opiniões de quem quer que seja. A verdade, ela se sustém por si própria. Portanto, quando Deus estabelece dizendo, não terás outros deuses, não tenha outros deuses diante de mim, Deus está estabelecendo o fundamento do monoteísmo. Quando nós falamos de milhões de religiões, na verdade isso é uma ilusão, é uma enorme ilusão. As pessoas dizem, como é possível alguém achar que existe uma só religião verdadeira, um só Deus verdadeiro, com milhares e milhares ou milhões de religiões? Esse número enorme de religiões é, na verdade, uma enorme ilusão. Por quê? Porque, na verdade, todas as religiões do mundo, elas se dividem em apenas dois grupos. São politeístas ou monoteístas. That's it. Não importa se existe 1 bilhão de religiões no mundo. Existe apenas duas divisões. Ou as religiões acreditam que existem vários deuses, ou elas acreditam que existe um único Deus. Portanto, se o monoteísmo estiver certo, com um só tiro, você elimina todas as milhões de religiões. Porque, como eu disse, existe apenas 3 religiões que são monoteístas. Apenas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo, então, se são só esses 3, os possíveis verdadeiros por adorar a um só Deus, então é fácil de descobrir qual é o verdadeiro. O judaísmo não é, por quê? Porque ainda que ele tenha sido originado por Deus, eles não acreditaram na continuidade que Deus deu através de Jesus. Eles não acreditam no Novo Testamento, portanto eles ficaram, ainda que seja uma religião com fundamento verdadeiro, é uma religião com fundamento incompleto. O islamismo, como nós já dissemos, ele é uma cópia, uma mistura num blender, onde ele mistura duas religiões, vindo muito mais tardiamente, no ano 600 depois de Cristo, portanto, mais de 2000 anos depois do judaísmo e mais de 600 anos depois do cristianismo. Portanto, trata-se de uma farsa. Assim, por eliminação, sobra tão somente o cristianismo. Quando Deus estabelece também o fundamento do primeiro mandamento, dizendo, se você quer entrar numa aliança comigo, você não terá outros deuses, você não vai adotar outros deuses na sua vida, Deus estava também estabelecendo a negação do territorialismo, porque não somente os povos acreditavam em vários deuses, como eles acreditavam que cada deus era responsável por uma área, como por exemplo a chuva, a seca, seja lá o que for, mas também acreditavam que esses deuses eram territoriais. Quando um povo ia para uma guerra, por exemplo, e eles venciam essa guerra, aquela guerra para eles significava não apenas uma vitória de uma nação contra outra, mas significava a vitória de um Deus contra o outro. É por isso que quando, por exemplo, os filisteus venceram os israelitas na guerra, onde eles acabaram tomando a arca sagrada, a arca do concerto, eles fizeram questão de levar para a Filistia, entrar no altar do deus Dagon, que era o deus dos filisteus, e colocar aos pés do deus Dagon. O que eles estavam querendo dizer com isso? Eles estavam dizendo, o Deus dos judeus foi vencido pelo deus Dagon dos filisteus, e por isso agora ele está aos pés do deus Dagon. Exatamente por isso que no dia seguinte a estátua do deus Dagon apareceu caída, de cara no chão. Porque Deus não levou esse desaforo para fora, para casa. Não entenderam nada, levantaram o deus Dagon, porque deuses falsos é assim, é você que tem que levantar, é você que tem que carregar, é você que tem que fazer, é você que tem que consertar. O Deus verdadeiro não, ele tem braços e ele faz, ele tem olhos e ele vê, ele tem boca e ele fala, ele se garante. Por isso levantaram o deus Dagon, disseram, deve ter sido um vento, sei lá, foram embora.
No dia seguinte, o deus Dagom estava de cara no chão, com os braços e os pés cortados. Porque Deus não leva desaforo para fora. Mas o simbolismo, a ideia, a noção que eles estavam tendo é exatamente isso. Se nós vencemos os israelitas, nós vencemos também o Deus deles. Quando Deus diz: eu sou o único Deus, o Senhor teu Deus é o único Deus, não terás outros deuses diante de mim, o que Deus está estabelecendo é esta noção de que Deus é um Deus que se limita a territórios, ou seja, é o Deus do Egito, ou é o Deus da Filistia, ou é o Deus da Grécia. Isso não existe, porque se há um só Deus, isso significa então que Ele é o Criador de absolutamente tudo que existe, e portanto, esse é o fundamento de um salmo que diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os seus moradores, porque uma vez que há um só Deus, então Ele é o Deus do Egito, Ele é o Deus da Grécia, Ele é o Deus do Brasil, dos Estados Unidos, Ele é o Deus de toda a terra e de todo ser vivente. Quando nós falamos da noção de haver vários deuses, essa impossibilidade do politeísmo foi declarada por Jesus, foi combatida por Jesus. Porque Jesus disse: é impossível você obedecer a dois senhores. Não pode haver dois senhores. Ou um é Senhor ou é o outro. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não há como você ter duas entidades divinas, poderosas, com o mesmo poder, porque somente uma pode ser Senhor, somente uma realmente pode ser supremo. Aliás, essa é uma impossibilidade lógica. A noção de que só existe um Deus não é uma noção meramente religiosa, ela é uma noção lógica. Por quê? Porque a própria palavra Deus significa ser supremo. É impossível haver dois seres supremos, somente um pode ser supremo. Por exemplo, quando você diz que um caso chegou até o Supremo Tribunal, o que significa Supremo Tribunal? Pode haver dois Supremos Tribunais? Não, porque o Supremo significa que é o máximo, é o top. Então uma pessoa ela pode ter uma questão na justiça, ela responde em primeira instância, se ela perdeu, ela não concorda, ela entra de novo com um recurso para ir para uma segunda instância, pelo menos é assim no Brasil, e se na segunda instância ela for condenada outra vez, ela ainda pode apelar para o Supremo Tribunal, mas depois do Supremo Tribunal não existe mais nada, porque Supremo significa isso. Então, como você pode imaginar que possa haver dois supremos? Portanto, é uma impossibilidade lógica. Tanto é que antes do Novo Testamento ser escrito, e sem que tivesse entrado em contato com o Antigo Testamento, um dos homens mais famosos até o dia de hoje da antiga Grécia, o filósofo Sócrates, ele havia chegado ao mesmo ponto da Bíblia Sagrada. Ou seja, sendo grego e sem contato com a Bíblia, usando somente a razão, ele chegou à conclusão de que só poderia haver um único Deus. Sócrates começou a olhar aqueles inúmeros deuses que havia na Grécia, eram estátuas para todos os lados, deuses de todo tipo, e aquilo levantou suspeição em Sócrates. Ele disse: é muito Deus para ser verdade. It doesn't make sense que possa haver tanto Deus. E ao questionar a possibilidade de haver tantos, ele começou a chegar à conclusão de que também não havia base racional para você crer que pudesse haver mais do que um. E assim Sócrates começou a chegar à noção de que só pode haver um Deus, e Ele é o originador de todas as coisas. O pensamento de Sócrates funcionou como se o universo fosse uma enorme máquina, cheia de engrenagens. Então, tudo que existe na Terra,
Tudo funciona porque existe uma engrenagem que está fazendo aquilo funcionar, mas para aquela engrenagem funcionar, existe uma outra engrenagem principal que está fazendo aquela funcionar, para fazer a outra funcionar, até que você chega num momento onde você encontra o motor originador. E Sócrates chamou então a noção dele de Deus, ele chamou de motor imóvel, ou seja, aquele motor, ele não é movido por ninguém, ele é que move todas as coisas. Portanto, Sócrates chegou ao mesmo entendimento da Bíblia sem Bíblia, porque trata-se de uma questão racional. Quando falamos de exclusividade, as pessoas podem reclamar, podem chorar quando diz respeito à religião, mas a verdade é que nós não aceitamos, exigimos exclusividade no que diz respeito às coisas mais importantes da nossa vida. Quando um casal vem pelo corredor de uma igreja para comparecer diante de um altar, para fazer os seus votos matrimoniais, eles não estão vindo com a noção de que eles se amam muito, querem estar juntos para sempre, mas que se o marido sentir atração por outra mulher, ele está livre. Eu amo tanto meu marido que eu vou deixar que ele seja feliz, e se ele quiser incluir uma outra mulher nesse relacionamento, ninguém faz isso. Quando nós falamos de casamento, nós entendemos o quê? Eu quero um pacto de exclusividade. O casamento nada mais é do que um pacto de exclusividade, onde você está dizendo, eu não admito que ninguém mais entre nesse relacionamento. Quando o casal comparece para se casar, eles fazem votos matrimoniais porque eles estão ali para fazer uma aliança. Aquele anel que nós usamos no dedo esquerdo, na mão esquerda, no dedo anelar, se chama aliança, em português, exatamente porque é o anel que é colocado como símbolo da aliança que está sendo feita diante de Deus e de testemunhos. Está sendo feito um pacto diante de Deus e diante de testemunhas. Por isso esse anel se chama aliança. Num casamento, na aliança de um casamento, o amor, ele pode ser requerido. Normalmente diz, você não pode cobrar amor. Depende. Se a razão que você fez aliança com uma pessoa é porque ela jurou te amar, então você tem direito de cobrar. Então o amor passa a ser item requerido. Não amar, nesse caso, significa quebrar a aliança, significa quebrar o pacto que você fez, significa que você não tem palavra, significa que você não tem honra. Num casamento, devoção total, um coração não dividido, é requerido, é exigência, porque no casamento foi feito uma aliança, e essa aliança foi feita com juramento diante de Deus e diante dos homens. Portanto, exclusividade, fidelidade, relacionamento, amor, afeto, cuidado, proteção, tudo isso passa a ser direito e dever. Porque você entrou numa aliança com essa base. Antes de você realmente cair de amores e viver juntos, pelo menos assim deveria ser a regra, você primeiro vai fazer um juramento, você vai prometer para aquela pessoa. O pastor, o padre, seja lá quem for, mete um microfone bem na cara do casal e obriga eles a responder na frente de todo mundo ali. Você promete proteger, amar na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade. E você promete até que a morte o separe. E ele está com o microfone lá na boca. E fala, sim, I do. Porque ele está se comprometendo com esta base. A partir daquele dia,
Quando a mulher falar para o marido, você não me ama, você não me dá carinho, você não cuida, sabe o que isso significa? Que não é uma questão de interpretação da mulher, significa que a mulher está usando os seus plenos direitos de exigir, porque foi isso que o marido prometeu. O amor, o relacionamento, neste caso, não pode ser superficial. É requerido, portanto, um amor total. É exatamente essa a base da ordem de Deus no primeiro mandamento: não terás outros deuses. O momento, o pacto onde Deus entrega os 10 mandamentos é o momento em que Ele está fazendo uma aliança com o seu povo. E Ele está dizendo, os termos da aliança são esses. Os termos da aliança é que você obedeça estas exigências, e então eu entro numa aliança com você. É exatamente por isso que Deus coloca como termo da aliança o amor. Deus coloca como termo da aliança a exclusividade que é típica, necessária ao amor. É por isso que a Bíblia então nos ordena que nós amemos a Deus de todo o coração, não parcialmente, de toda a alma, não parcialmente, com toda a nossa mente, não parcialmente, e com toda a nossa força. É por isso que Jesus disse, se alguém amar seu pai, sua mãe, ou seu filho, ou seu marido, ou sua esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Como Jesus podia falar um absurdo desse? Porque o fundamento disso que Jesus está requerendo é exatamente o fundamento do que Deus ditou lá no Sinai, dizendo, se você vai entrar numa aliança comigo, eu quero que você me dê exclusividade. Somente eu serei o teu Deus, nenhum outro entra nesse relacionamento, e por isso você vai me ter como único. O primeiro mandamento se baseia exatamente sobre esta mesma base relacional de um casamento. Se você não sabe, o povo de Deus, tanto do Velho como do Novo Testamento, são chamados de a noiva de Deus. Deus se apresenta como o noivo, e Israel no Velho Testamento era a noiva, a esposa de Deus. No Novo Testamento é a mesma coisa, Jesus se apresenta como o noivo e a igreja é a noiva do Cordeiro. Portanto, a base desse relacionamento é a base do pacto de amor feito, que exige exclusividade, fidelidade acima de tudo. O que Deus, portanto, requer é precisamente o tipo de uma relação conjugal do tipo eu e você, íntima, exclusiva e que requer a fidelidade. Nós somos convidados a entrar em um relacionamento com o Criador por meio de uma aliança. É um casamento onde o amor é, portanto, condição indispensável. E a infidelidade, ou seja, não me manter a esses votos, ou incluir alguém nesses votos, além de eu e o próprio Deus, é considerado traição, é considerado adultério. Quando nós vemos no livro de Tiago, capítulo 4, ali o apóstolo está chamando a igreja de adúltera. E ele está dizendo, portanto, adúlteros, arrependam-se, voltem-se para o seu Deus. E por que ele chama de adúlteros? Porque ele explica por quê. Ele diz, você não sabe que quando você tem amizade com o mundo, a amizade com o mundo significa inimizade contra Deus? Quando nós estamos nos tornando amigos do mundo, que Deus odeia, que Deus não aceita. A Bíblia diz claramente na primeira epístola de João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se amarmos o mundo, o amor do Pai não estará em nós. Portanto, se eu entro em amizade com o mundo, mundo significa esse sistema que rege essa sociedade sem Deus, cujos valores são os valores alheios ao que Deus valoriza, cujos princípios,
cujos viver é absolutamente contrário ao que Deus aceita, ao que Deus reconhece como legítimo. Por isso, quando eu me torno amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. Quando eu me torno amigo do mundo, eu estou adulterando. Ora, o que é o adultério? O adultério é a traição da intimidade sexual de pessoas casadas. Portanto, quando Deus está chamando um infiel de adúltero, Ele está implicando nisso, de que aquela pessoa é uma pessoa que Deus ama como sua noiva. Ele ama como a sua futura esposa. E por isso a infidelidade representa uma traição ao amor do próprio Deus que é estendido para aquela pessoa. Nós somos, portanto, convidados a entrar numa aliança de fidelidade, exclusividade e amor. Prosseguindo em Tiago capítulo 4, ele diz assim: porque vocês acham que é sem razão? Que a Escritura diz que o Espírito Santo que habita em nós tem fortes ciúmes. Você sabia que Deus tem ciúmes de você? Olha que coisa linda. Porque o que é o ciúme? O ciúme é o sentimento de uma pessoa que ama alguém e não quer ver aquela pessoa ser dividida. O ciúme nasce exatamente de um amor que existe no coração por alguém. Então existe o ciúme. É claro que como sentimento e se referindo ao ser humano, o ciúme pode ser doentio, o ciúme pode ser sem razão, mas de qualquer maneira é ciúme, é baseado porque alguém ama. Se não amasse, não sentiria ciúme. Se não amasse e dissesse, tomara que leve embora, porque eu não aguento mais em casa mesmo. Mas justamente sente ciúme porque ama. Sente ciúme porque quer. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem fortes ciúmes do seu povo. É claro que quando se refere a Deus, ciúme não é um mero sentimento. Ciúme trata-se de uma posição de Deus. Você é meu, portanto eu não aceito que você seja dividido. Não trata-se de um sentimento meramente, mas de uma decisão de Deus. Eu te amo e eu quero você para mim. É interessante que o mandamento, na verdade, diz, não terás outros deuses diante de mim. Algumas Bíblias traduzem, não terás outros deuses além de mim. Mas, literalmente, o texto significa, não terás outros deuses diante da minha face. Na verdade, contra a minha face. Porque a expressão que Deus está usando é a mesma noção. Imagine uma esposa que ama o seu marido, que fez um pacto de amor com ele, e de repente na cara dela, o marido começa a flertar com uma outra mulher. É exatamente essa expressão que Deus está usando. O quê? Você está flertando na minha cara? Você está flertando contra a minha pessoa, na minha frente, você está me humilhando, você está me tornando indigno pela sua atitude. É exatamente a expressão que Deus usou. Não terás outros deuses diante da minha face. Agora entenda isso. Quando Deus fala, não terás outros deuses, não tenha outros deuses, não se trata apenas do aspecto religioso. Não se trata apenas de que, claramente, à luz desse mandamento, qualquer religião ou deuses que eu adorava, para entrar em aliança com esse Deus, eu não posso mais permanecer com eles. Em outras palavras, tchau deuses, tchau religião, tchau tradição de família, porque eu entro agora numa aliança com um Deus que tem ciúme de mim, com um Deus que quer exclusividade, que me ama tanto, que me quer só para Ele. Porém, vai muito mais do que isso. Sem dúvida alguma, deuses e religiões têm que ser literalmente lançados fora da sua vida quando você quer entrar numa aliança com o Deus da Bíblia. Porém, Deus tinha algo muito mais profundo em mente quando disse, não tenham deuses diante de mim, não tenho deuses na minha presença.
Na verdade, o que Deus está tratando aqui é da supremacia. O que Ele está dizendo é, eu tenho que ter exclusividade e supremacia. Eu tenho que estar acima de tudo na sua vida. Eu tenho que ter prioridade na sua vida. E eu tenho que ter exclusividade na sua vida. Assim, quando Deus diz para você não colocar nenhum outro Deus, lembre-se que nós falamos que o termo Deus significa o ser supremo ou alguma coisa suprema. O que Deus então está dizendo é, não tenha nada que seja supremo na sua vida a não ser eu. Em outras palavras, nada pode ocupar o meu lugar na tua vida. Nada. Deus está tratando, na verdade, neste verso, do princípio, da raiz da idolatria. Os cristãos têm tendência de achar que Deus só trata da idolatria no próximo mandamento, quando Ele diz, não farás imagens de escultura. Mas, na verdade, a essência da idolatria está sendo combatida no primeiro mandamento. Porque Deus está dizendo, eu não aceito que você me traia, que você divida a sua atenção com qualquer outro Deus. Somente eu posso ser Deus na sua vida. Quando Deus diz, não terás outros deuses, não é porque Deus sabe que existem realmente lá no universo vários outros deuses, que de repente indo fazer compra num shopping, Deus encontra com Zeus, ou Deus encontra com outros deuses, Baco, com Vênus e coisas do tipo. Não, Deus sabe que Ele é o único que existe. Não há outro Deus. Deus sabe. Na verdade, o que Deus está dizendo é, você não vai admitir nenhum tipo de idolatria na sua vida, seja religiosa ou não. Porque deuses significam qualquer coisa que eu coloque na minha vida no lugar, no valor que só poderiam ser dados a Deus. O princípio da idolatria é prestar honra divina àquilo que é criação. É por isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, e ele disse, dos céus vem a ira de Deus contra o homem, porque ele mudou a imagem do Deus invisível em imagem da criação. Ele deixou de adorar o Deus Criador para adorar a criatura. Quando você adora o sol, quando você adora a chuva, quando você adora o Nilo, e chama isso de deuses, você está chamando a criação de Deus. Não se pode dar a honra que é devida ao Criador, à criação. Não se pode. Mas os deuses podem ser muito além das religiões. O Deus na sua vida pode ser, na verdade, a fama. Você sabia que a maior parte dos maiores cantores americanos, eles começaram como servos de Deus? Elvis Presley, Donna Summer, Whitney Houston e centenas de outros, todos eles começaram louvando ao Senhor. Mas então eles foram após a fama. Eles foram buscar a fama. E eles colocaram a fama antes de Deus, no lugar de Deus. Não significa que eles ficaram incrédulos. O Elvis Presley, até o final, até o seu último show, ainda reservava sempre um espaço para cantar algumas músicas. Eu assisti o último show do Elvis Presley pela televisão, e eu me recordo que ele cantou Grandioso És Tu. Isso foi em 77, mas eu era só uma criança, praticamente um bebê. Mas significa que ele tirou Deus do pedestal, tirou Deus do trono e colocou a fama acima de Deus. Ele não removeu Deus completamente de cena, mas ele tirou Deus do lugar que só Deus pode ocupar. E isso é ter outros deuses diante de ti. O teu Deus pode ser a fama, o teu Deus pode ser a tua imagem pessoal, o teu Deus pode ser a posição que você ocupa. Pode ser a busca pelo poder, não o poder de Deus, o poder do mundo. O teu Deus pode ser o prestígio social. O teu Deus pode ser o prazer. Tem muita gente que já entendeu o Evangelho faz muito tempo, só não se converte, sabe por quê? Porque ele sabe dos prazeres
que ele vai ter que abrir mão. Se ele soubesse dos prazeres que estão à mão direita de Deus, ele trocaria rapidinho. O teu Deus pode ser o amor aos pais ou o amor aos filhos. Existe muita idolatria de filho na nossa sociedade dos dias atuais. Pais que exaltam os filhos acima de tudo, acima de qualquer pessoa, acima da educação e do respeito. Esses dias eu estava no mercado, meu Deus do céu, mas que vontade de dar uma surra naqueles pais. A criança desse tamanho estava lá. E os pais assim, ó. O mercado inteiro olhando, eu olhando e olhando para os pais, falando, seu filho está me incomodando. Eu não vim no mercado para escutar seu filho chorar. O seu filho chorando é um desrespeito a mim, é um desrespeito à sociedade, é um desrespeito às pessoas que estão. O mundo não gira em torno do seu filho. Dá um jeito de calar a boca do seu filho. Mas não, a psicologia moderna ensinou, não diga não ao seu filho, não restringe o seu filho vai nascer traumatizado, vai crescer traumatizado, seu filho vai crescer cheio de pudores, cheio de travas na vida dele. Cambada de pais bananas, que exalta o seu filho acima de tudo, aí vai ter que ir para o exército para aprender que ele não é o centro do mundo. Esses dias eu vi um príncipe da Arábia Saudita, com seu carrão, último modelo, do mais caro que você possa imaginar, em Nova York. Estava parado e o policial multando o carro. O príncipe viu o policial, e o policial estava com a perna dele assim na frente do para-choque. O príncipe entrou como se o policial não fosse nada, entrou no carro e foi arrancando o carro. A hora que ele bateu na perna do policial, ele achava que estava na Arábia Saudita. O policial foi lá, arrancou ele para fora, jogou ele no chão e veio outros 2 policiais e algemaram o cara e prenderam, porque o camarada, ele achou que nos Estados Unidos ele seria o mesmo Deus que ele é na Arábia Saudita. E existem muitos filhos que estão sendo criados exatamente assim, eles acham que estão acima de tudo. Você não tem que ensinar para o seu filho de que ele é o centro do mundo, que ele é a melhor pessoa do mundo. Você tem que dizer, você é a pessoa mais importante para mim, depois de Jesus e depois da tua mãe. Depois da tua mãe. Ela é a rainha. Eu sou o rei. Você é o plebeu. É herdeiro, vai ser príncipe. Um dia vai herdar. Meus filhos sempre falam, pai, por que você está usando o meu banheiro? Eu falo, é meu banheiro. É meu banheiro. O teu quarto é meu quarto. O dono da casa sou eu. I'm the king of the world. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Pare com o endeusamento. Pare com a idolatria aos filhos. Há pessoas que idolatram o seu cônjuge. Há outros que idolatram sua profissão. Há pessoas que endeusam ideologias. Eu tenho visto, lamentavelmente, me entristece profundamente, mas pelo Facebook nós vemos, às vezes, cristãos que se declaram cristãos, e eu não tenho razão para duvidar que são de fato, porque conheço, mas que defendem ideologias que são radicalmente contrárias ao cristianismo. Entenda isso. Se você é republicano, ou se você é democrata, ou se você é independente, só porque você escolheu uma ideologia, a tua ideologia não pode estar acima da palavra de Deus. Existem pessoas que idolatram pessoas na sua ideologia. É típico da gente ver isso lá no Brasil. Mais do que provado que Lula é talvez o maior ladrão da história do mundo. Mas ainda tem gente, inclusive crentes e pastores, que o defendem com unhas e dentes. Eles não são capazes de desassociar as coisas. Eu defendo a ideologia, eu creio nisso, até o ponto em que isso não vá contra a palavra de Deus. E se a pessoa que eu admiro, se a pessoa que eu sigo, ela pisar na bola, ela ir contrária a Deus, eu risco do meu caderno. Mas tem gente que não é capaz, eles colocam suas ideologias acima de Deus. E Deus está dizendo para você e para mim, não tenha outros deuses além de mim. E isso foi só a primeira folha, hein?
Deus diz não. Os 10 mandamentos, ele se baseia em estruturas de frase bem curtas e negativas. Não, não faça isso, não faça aquilo. É literalmente, claramente, uma proibição, uma restrição. Mas como nós já vimos, as restrições e proibições, especialmente vindas de um Deus amoroso, elas não são para o mal. Quando a restrição vem de um ditador sanguinário que só quer enriquecer às custas do povo, é claro que você pode duvidar de qualquer lei que ele vá colocar. Mas quando a proibição vem de um pai amoroso, de uma mãe amorosa, quando a proibição vem de um governo cujas leis são para beneficiar o povo, você não deve ver as leis como uma imposição arbitrária só para me roubar o meu prazer, a minha liberdade. Não, a proibição ela tem um fundamento. Ela existe por uma razão. Se você chega no Grand Canyon e tem uma cerca e uma placa dizendo não ultrapasse, aquela placa não está ali porque ela é arrogante, porque ela não quer que você tenha o prazer, é porque já foram homens especialistas em segurança e perceberam que se você pular a cerca, se você der um passo a mais, você corre risco. O Grand Canyon vai continuar lá. Quem vai para a fita é você. O sinal vermelho, ele significa não ultrapasse, não passe o sinal vermelho, porque você poderá morrer, se machucar, destruir sua propriedade, ou você poderá matar, ferir e destruir a propriedade de outra pessoa. Portanto, a proibição, a lei, a norma, ela tem como vista o bem e não o mal. Quanto mais, quando esta proibição, ela vem de um Deus nitidamente, claramente amoroso. Um Deus que chama para um relacionamento. Esse é outro fenômeno que você só encontra no Deus da Bíblia. Nenhum daqueles deuses falava-se dos deuses amarem o povo. Não. Eles eram deuses que você tinha que fazer sacrifício. Você tinha que matar alguém. Os cananeus, por exemplo, eles matavam seus filhos para oferecer aos deuses, para que os deuses não os punissem. Tipo assim, eu deixo que alguém se ferre para que eu não me ferre. Era esse o tipo, era essa a base do relacionamento com esses deuses. A noção de um Deus que ama os seus seguidores, suas criaturas, é uma noção bíblica. Porque esse Deus, ele se apresenta como o Criador, o maior, o eterno, o imortal, o autossuficiente, que não precisa de nada em ninguém, e ele diz, eu quero te propor uma aliança. Quem? Comigo? Eu? Eu quero uma aliança com você. Quero uma sociedade com você. Se isso não é amor, eu não sei o que é. Ok, o que nós vamos entrar nessa sociedade? O que você tem? Eu não tenho nada, eu tenho $2 aqui e um chiclete. Deus fala, eu tenho o mundo e o universo. Tá bom para você? Eu acho que tá. Então diz, done. É um Deus de amor. E o amor, ele é mostrado exatamente porque a proibição é para nos proteger. A razão de Deus proibir e dizer, não terás outros deuses além de mim ou diante de mim, é porque Deus sabe que não existe nada. Os olhos dele já sondaram todo o universo, ele conhece muito bem, a Bíblia diz que ele conhece todas as estrelas e as contou e as chama pelo nome. Então ele sabe que não tem Vênus em lugar nenhum, tem o planeta, mas Deus a mesmo não tem. O tal do Baco não tem bacon. O Baco não tem. O Zeus ele procurou e não achou. Então Deus sabe. Por isso ele se apresenta ao seu povo e diz, ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Portanto, é um amor de Deus quando ele diz, não tenha outros deuses, porque ele sabe que não existem. Porque, em outras palavras, contrariar esta ordem de Deus é expor-se à mentira, é expor-se ao engano e às consequências da mentira. Contrariar esta ordem de Deus é fazer orações e ter devoção ao vento, ao nada. Porque Deus sabe que não tem nada lá. Você pode chorar, pode se penitenciar, pode fazer romaria,
pode gastar os seus joelhos, andando de joelho, acendendo vela, fazendo promessa. Deus está dizendo, se você tivesse obedecido o que eu te disse, não terás outros deuses, você não teria essa frustração que você está tendo na sua vida. Porque as suas orações são perdidas. Sua devoção é para nada. O adversário de Deus, Satanás, conhece muito bem a realidade do mundo espiritual. Ele não é Deus, mas ele também já andou por tudo e ele sabe muito bem que não existe nenhum outro Deus. O diabo ele é tão consciente do mundo espiritual que ele não pode querer mentir na presença de Deus. Ele pode mentir e mente para nós, mas não para Deus. Por exemplo, quando Jesus chegou, colocou os pés na terra de Gadara e começou a entrar, o endemoniado gadareno, a Bíblia diz que ele foi correndo receber Jesus. E o demônio falou para Jesus, o que é que vieste fazer aqui, ó Santo de Deus? Olha só, o diabo teve que reconhecer que estava diante dele o Santo de Deus. Porque ele sabe que essa é a realidade do mundo espiritual. Ele sabe muito bem. Quando quando o diabo foi tentar, foi pedir para Deus permissão para tocar em Jó, ele sabia muito bem que ele precisava permissão. Porque ele sabia que quem realmente manda no universo é Deus. Então o diabo é plenamente conhecedor das realidades espirituais. Mas ele sabe que o homem pode ser enganado. Por isso o maior interesse de que uma pessoa adote uma religião errada, um Deus errado, o maior interesse está em Satanás. Porque ele já passeou, ele se apresentou diante de Deus ali para pedir permissão para tocar Jó, e Deus falou para ele, de onde é que você veio, capiroto? E ele falou, eu vim de passear e rodear a terra. Então ele sabe muito bem que não existe nenhum Deus. Por isso o maior interessado em que o homem crê em outros deuses é Satanás. Porque ele sabe que quando você colocar outro Deus, você vai deixar o Deus verdadeiro de lado. Quando você depositar a sua confiança nas mãos de uma falsa religião, de um Deus falso, você vai estar deixando sem saber, muitas vezes, o Deus verdadeiro e a salvação da sua alma. Isto é tão sério, tão sério, e existe tanto amor nesta ordem de Deus para nos proteger, que isso se tornou o fundamento da maior declaração de fé do judaísmo, chamado Shema, ou Shema Israel. Shema Israel significa as duas palavras de Deuteronômio 6:4, das primeiras duas palavras da ordem de Deus, que significa ouça Israel. Baseado porque em Deuteronômio Deus repete os 10 mandamentos no capítulo 5. Então no capítulo 6, depois de ter repassado os 10 mandamentos, agora vem a conclusão no capítulo 6, aonde então se diz, ouça então Israel, o Senhor o teu Deus é o único Deus. E até o dia de hoje, quando os judeus se reúnem em qualquer festa, em qualquer celebração, em qualquer culto nas suas sinagogas, a primeira coisa que eles falam é Shema Israel. Ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Porque eles sabem que esse é o fundamento de toda a fé. Se eu não crer que Deus é o único, então todo o resto está contaminado, todo o resto já não faz sentido. E é exatamente por isso que no capítulo 6, ele coloca, ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e no verso seguinte, você vem com a conclusão natural, de que se Ele é o único Deus, então Ele é o meu Criador, e se Ele vem para fazer uma aliança comigo, significa que a base dessa aliança é o amor. Por isso o versículo seguinte amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Quando uma ordem é seguida por obediência, por causa do amor, ela não é vista mais como obediência, ela não é vista mais como uma ordem.
Quando um pai ou uma mãe pede para o filho fazer alguma coisa e o filho está plenamente consciente do seu amor, do respeito que ele tem pelos seus pais, ele faz aquilo e não fica imaginando que os seus pais estão abusando, estão exagerando, não. Porque o amor fala mais alto. Exatamente por isso que no capítulo seguinte, no capítulo 7, vem a continuidade. Deus é o único Deus. Portanto, nós temos que amá-lo, e a consequência de deixar de amá-lo ou amá-lo é apresentado no capítulo 7. É uma lista de bênçãos ou maldições. Se você amar a Deus, você vai ser abençoado no campo, você vai ser abençoado em casa, abençoado será a tua casa, abençoado será teus filhos, abençoado será a tua esposa, abençoados serão até os teus objetos dentro de casa, teu cesto, tua amassadeira. Mas se você não adorar somente ao teu Deus, se você não amar somente ao teu Deus, então estas maldições virão sobre você. Maldito você será no campo, maldito na cidade, maldito dentro de casa, maldito será a tua casa, maldita será a tua esposa, malditos serão os teus filhos. Mas entenda isso. Nós temos uma tendência de achar que maldição é Deus jogando mandinga e falou, agora eu vou te punir. Não, maldição é exatamente o oposto. Maldição é quando Deus abre mão. A bênção é o contrário. A bênção é quando Deus te envolve e diz, você é meu, eu te protejo, eu te guardo. A maldição é Deus dizendo, não me quer? Então tá bom, eu te deixo por conta. Maldição, na verdade, é um estado de ausência de Deus, portanto, nós estamos expostos a todo mal, nós estamos nas mãos do diabo, nós estamos nas mãos dos nossos próprios erros. E a história de Israel, de Gênesis até o cativeiro babilônico, é exatamente a história de que Israel falhou em cumprir esse primeiro mandamento. De Êxodo até serem derrotados pela Babilônia, elevados cativos para a Babilônia, com o fim da monarquia de Israel, Israel falhou miseravelmente em cumprir o primeiro mandamento. Eles sempre se envolveram com a idolatria, eles sempre cultuaram outros deuses além de Deus. E a história do Velho Testamento é a história do quanto Israel sofreu consequências terríveis por não respeitar o primeiro mandamento. Quando nós vemos Deus fazendo uma aliança conosco nos 10 mandamentos, nós estamos vendo nada menos do que Deus se revelando a nós. Ele está dizendo, há somente um Deus. Esse Deus é introduzido pela apresentação, eu sou o Deus que te tirou do Egito. Opa, então esse Deus é um Deus bom, esse Deus é um Deus que eu posso confiar, porque eu estava 430 anos no Egito como escravo, levando chibatada, estava sem esperança, eu era neto, tataraneto de escravos, e de repente, do nada, ele aparece e me traz um libertador, ele abre o mar vermelho, ele traz as pragas sobre o faraó, ele vence o maior poder militar da época, por causa de mim, ele me faz atravessar o mar, e agora ele se encontra comigo diante do Monte Sinai, e ele se apresenta e diz, muito prazer, eu sou aquele Deus que te tirou da escravidão do Egito. Como é que você não vai entender que qualquer coisa que esse Deus falar daqui para frente é baseado no amor? Ele me amou, Ele me escolheu, Ele me livrou. Nós éramos inimigos de Deus e Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Nós zombávamos do Evangelho, éramos incrédulos, defendíamos os valores deste mundo e Deus já tinha mandado Jesus para morrer por nós. Como é que eu vou crer que qualquer palavra que venha desse Deus não é baseado no amor? A revelação vai sendo então construída progressivamente ao longo da Bíblia. Em Gênesis ainda não tinha sido escrita no momento em que Deus dá os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vão ser escritos no deserto, a partir depois do pacto que Deus faz aqui onde Ele traz os 10 mandamentos.
Mas ao escrever Gênesis, agora pela inspiração do Espírito Santo, Moisés vai começar a trazer à tona uma revelação cada vez maior de quem é esse Deus com quem eles fizeram um pacto. E eles vão descobrir que Ele é o Deus responsável por toda a criação. Se Ele é o único Deus, então significa que Baal não é o Deus da fertilidade, nem o Deus da chuva. Deus de Israel é o Deus da chuva e da fertilidade. Deus de Israel é o Deus do Nilo. Deus de Israel é o Deus da Grécia. Deus de Israel é o dono e possuidor de absolutamente tudo que existe, inclusive eu. Porque fui feito do pó dessa terra. É por isso que quando Paulo vai pregar aos atenienses lá na Grécia, no capítulo 17 de Atos, ele diz: Deus, portanto, é o Criador e o sustentador de toda a vida. Porque se Ele é o Criador e tudo que Ele criou continua funcionando perfeitamente até o dia de hoje, significa que Ele não só é o Criador, Ele é o mantenedor de toda a vida. E é desse entendimento que vem então a revelação de que Jeová é Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus sustentador de toda a vida. Ele é o meu pastor, eu não terei falta de nada, porque Ele haverá de prover tudo o que eu preciso. Como Criador, eu entendo então que Ele também é o possuidor, o dono, Ele tem o título da terra e do universo. E é dessa noção de que se existe só um Deus, e este Deus então, portanto, é o Criador da terra, Ele também é Adonai, o dono, o Senhor. O nome de Deus então vai sendo revelado para estabelecer este senhorio e esta natureza. Moisés perguntou: quem és tu? Qual é o nome? Qual é o teu nome para eu dizer qual é o Deus que me enviou? E ele diz: limite-se a dizer que eu sou. Eu sou é as palavras em hebraico da onde se constitui o nome Yahweh, Jeová. O interessante da constituição desse nome é que ele é um verbo ser, o verbo to be, mas é algo que só existe no hebraico, porque ele significa to be, ser, tanto no passado como no presente como no futuro. Nós não temos isso nos nossos idiomas. Por exemplo, se você quer falar sobre ser no passado, você diz eu era. Para o presente você diz eu sou. E para o futuro você diz eu serei. Mas no hebraico, a palavra que Deus usou para Moisés diz eu sou, significa ele é exatamente o mesmo, ao mesmo tempo, tanto no passado, como no presente, como no futuro. Em outras palavras, Deus não muda, Deus não tem sombra de variação. Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Portanto, absolutamente tudo está sobre ele. Eu sou significa eu não dependo de ninguém, eu não tenho nascimento, eu existo por mim mesmo, eu não fui criado e não surgi, eu simplesmente sou, eternamente eu sou. E aí surge a revelação do nome El Olam, o Deus eterno. E essa evolução da revelação vai continuando, vai progredindo, até chegar no Novo Testamento. E quando chega no Novo Testamento, nós descobrimos que o Deus único, o Deus verdadeiro, ele é composto de 3 pessoas. Aí nós chegamos aonde dá nó na cabeça, porque nós descobrimos a respeito da Trindade. E ao descobrir a Trindade, nós descobrimos que Jeová não é o nome do Pai, como a gente imagina. Na verdade, ele é o nome do Filho, do Espírito Santo e é o nome do Pai. Portanto, Jeová é o nome da Trindade. É exatamente por isso que o anjo, quando chegou para Maria e disse o nome que haveria de ser dado a Jesus, ele disse o nome dele será Yeshua, porque Yeshua significa Jeová é Salvador. Em outras palavras, Jesus é Jeová, o próprio Salvador. Ninguém disse que tinha que ser fácil. A verdade é complexa. A complexidade é típica daquilo que é verdadeiro. Com tudo isso, Deus está demonstrando que os 10 mandamentos, que o Deus dos 10 mandamentos é um Deus acessível e que quer se relacionar com o homem.
Ele é um Deus pessoal, cujos planos são para o bem daqueles que nele creem. Portanto, tudo que se tem para conhecer sobre Deus é o que ele revelou através da Bíblia. Este Deus não iria confundir a humanidade, se revelando de maneiras diferentes e contraditórias em outras religiões. Portanto, as religiões e os deuses não são resultado de Deus, mas são resultado do homem. São a fabricação do homem construindo deuses. O Deus verdadeiro não é aquele que é criado pelo homem, mas é aquele que foi revelado ao homem. Finalmente, em Deuteronômio 30, ele diz assim, Deus dizendo, eu tomo como minha testemunha os céus e a terra, de que eu estou propondo diante de vocês, a bênção e a maldição. Você é livre para escolher o que você quiser, mas eu recomendo, escolhe a vida, para que você viva, tu e a tua descendência, amando o Senhor, o teu Deus, dando ouvido à sua voz, e se achegando até Ele. Preste atenção agora, porque Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias. Ele é a tua própria vida. Por isso, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, Ele está dizendo, não jogue fora a vida, porque eu sou a tua vida.